E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pessoal, nesse dia maravilhoso de hoje, a nossa palavra hoje, como sempre, ela é especial, né? Hoje a gente vai falar sobre segunda opção. Calma que eu vou explicar. É, Quantos de nós vive hoje sendo segunda opção, pessoal? Em todas as áreas da nossa vida. É, Vamos imaginar, vamos pegar dois exemplos. No trabalho, a gente de repente espera aquele cargo, né, tão desejado. A gente trabalhou tanto naquele lugar, né, e conversou tanto às vezes com o nosso chefe, com a nossa chefe sobre aquele cargo, né, é, e de repente aparece a oportunidade, né, aparece, a vaga tá livre, beleza. Aí de repente é escolhido uma pessoa que trabalhou ali 2 meses, né, é, aí vamos imaginar, passa um tempo, né? Aquela pessoa que foi escolhida primeiro, ela sai. Aí você é chamado depois. Na minha visão, isso significa ser segunda opção. Nenhum de nós gosta de ser segunda opção. Nenhum de nós. Por mais que às vezes a gente fala que a gente não liga para isso, a gente sempre fica com o pé atrás, a gente sempre fica chateado, não é verdade? Vamos pegar uma segunda opção, né? Ou quando a gente está gostando de uma pessoa, né, muito tempo, mas de repente surge uma outra pessoa e ela se interessa por aquela pessoa. Então, depois de um certo tempo, a coisa não dá certo. E aquela pessoa que você gostava tanto se interessa por você. Isso é ser chamado segunda opção. E o conselho que eu deixo hoje para todos nós, não seja segunda opção, não seja. Primeiramente, óbvio, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que se amar, né? Mas existe alguém que nos ama muito mais do que a gente próprio se ama. 1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então, pessoal, com a mensagem, com essa palavra maravilhosa que está no livro de João, eu gostaria de falar gostaria de deixar uma palavra para o seu coração hoje, na verdade para o nosso coração. Não aceite migalhas, não aceite menos do que Deus tem preparado para você. Não aceite. Quantas vezes vamos imaginar, a gente está, por exemplo, num casamento e a gente sabe que a pessoa está traindo, né? A gente sabe que a pessoa tem um amante, tem uma amante, né? Então, a questão é a seguinte, que para a gente não perder aquela pessoa que a gente está casado, ou talvez aquela pessoa que a gente está namorando, a gente decide aceitar aquela questão. Então, o que eu digo para você hoje, não aceite receber migalhas. A palavra de João, ela é maravilhosa, ela é perfeita, né? O capítulo 4 do livro de 1 João é pequeno, mas fala muito do amor de Deus, muito. O título que está na minha Bíblia é Deus é amor. Então vamos analisar a palavra no versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. Então, não tem porquê a gente aceitar receber migalhas. Não tem. A gente às vezes fica buscando coisas pequenas na nossa vida, quando Deus tem algo tão grandioso, quando Deus tem algo tão perfeito para a nossa vida. Então, você que está me acompanhando nesse vídeo abençoado hoje, eu falo para o seu coração. Na verdade, eu também tenho que guardar essa palavra. Todos nós temos, né,
que guardar essa palavra. Não podemos aceitar ser segunda opção. Isso é aceitar receber migalhas. E isso não vale a pena. Olha o versículo 16, vamos analisar. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então, é uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu deixo de conselho para você que está me ouvindo hoje. Quando a gente descobre o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se importa, a gente começa a se fortalecer. A gente começa a ficar mais resistente contra aquelas coisinhas bobas que nos machucavam, que nos entristeciam. A gente percebe que a gente não precisa viver de tão pouco quanto as pessoas nos oferecem, não só de relacionamento, mas no geral da nossa vida. A gente aceita muita coisa pequena, quando Deus tem algo enorme para a nossa vida. Né? E a gente fica aceitando migalhas dos outros, como eu disse, a gente fica aceitando pouco. Então, conselho que eu deixo para você hoje, meu amigo e minha amiga, não aceite menos do que Deus tem para você. Não aceite a segunda opção, não aceite receber resto de ninguém, não aceite isso. Porque você não precisa disso, você não precisa. Quanta gente maravilhosa hoje está com depressão, porque às vezes queria tanto uma coisa, ou às vezes queria tanto alguém, e para não perder aquela oportunidade, aceita essa segunda opção, aceita receber migalhas. Às vezes a gente aceita tanta humilhação. Vamos pegar um exemplo. De repente, a gente quer, vamos imaginar, um objeto material. Vamos imaginar. E a gente sabe, né, que sozinho a gente não tem condição na cabeça da gente, a gente não tem condição de comprar aquele bem material. Então, para a gente poder conseguir aquilo, a gente acaba aceitando propostas de outras pessoas, propostas humilhantes, propostas que nos rebaixam. E isso não pode ser aceito, não pode. E como eu falei, né, questão amorosa, talvez a gente goste tanto de uma pessoa, mas tanto, que chega a um ponto em que a gente, né, aceita ser o amante ou a amante, a gente aceita. Ou talvez a gente era primeiro na vida daquela pessoa, mas chegou outro mais importante do que nós. E para nós não perdermos aquela pessoa, a gente aceita essa segunda opção. A gente aceita receber resto dos outros. A gente aceita. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer. A gente não precisa, eu e você, nós não precisamos receber migalhas. Pois Deus tem algo maravilhoso para nós. Sabe como a gente recebe as coisas grandiosas de Deus? Entregando o nosso coração para Ele. Olha só, e eu digo para você, eu te aconselho hoje a ler a Bíblia toda. A Bíblia toda é uma carta de amor de Deus para nós. Mas o livro de 1 João me deixou assim muito encantado, né? É muito especial, pessoal, né? Olha só, o versículo 4, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naquele que pertencem ao mundo. Ou seja, eu quero destacar a forma como é escrita. Olha, meus filhinhos. Olha, que palavra abençoada, né? Então aqui no caso a palavra fala que vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Ou seja, o Espírito Santo que Deus nos deu é mais forte do que aqueles espíritos imundos, né? Então, no caso, isso aqui é outra história, mas eu gostaria de destacar
primeiramente, a forma como a palavra de Deus, né, se refere a nós, né, meus filhinhos, e que Deus deu o Espírito Santo a nós, que é puro e perfeito. Então, nosso principal conselheiro. Então, sem querer perder o foco, né, não vamos perder o foco da palavra não, né, a Bíblia é toda maravilhosa. Mas o que eu gostaria de dizer para você é isso: não aceite migalhas, pois Deus tem algo abençoado reservado para a sua vida. Amém? Vamos estar orando então. Aleluias, Deus perfeito, Deus maravilhoso, diante dessa palavra grandiosa, nós agradecemos, meu Deus, e eu te peço, cuide dessa pessoa, meu Deus, que tem sofrido tanto, Senhor, que tem buscado ser valorizado, meu Deus, por gente que só pisou nela, meu Deus, aleluias. Eu te peço, meu Deus, mostra para essa pessoa que o Senhor tem algo grandioso para a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te iluminar. E o que eu gostaria de dizer para você é isso: não aceite o resto dos outros, porque eu e você, nós não precisamos. Levante a sua cabeça. Se você está aceitando a sua segunda opção no seu namoro, no seu casamento, não aceite isso. Se você está aceitando migalhas de outras pessoas para conseguir alcançar seus objetivos, eu digo para você, não aceite isso também. Porque você não precisa, Deus te ama e tem algo grandioso para você e para mim. Amém? Fica com Deus. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe.